Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o patrimônio. Os tópicos a serem abordados nessa aula são composição e classificação do patrimônio, bens, direitos e obrigações, o patrimônio líquido e a equação básica contábil. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de interpretar a composição do patrimônio, entender a conceituação de bens, direitos e obrigações, conhecer a composição gráfica do patrimônio. O que vem a ser patrimônio? Patrimônio das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, das pessoas físicas e das empresas. O que compõe esse patrimônio? É a somatória de bens, direitos e obrigações. O que vem a ser bens? O que vem a ser direitos? O que vem a ser obrigações? Todos nós, pessoas físicas, temos que ter a real noção do que isso representa. O que compõe o nosso patrimônio? O que compõe o seu patrimônio? Quais são os seus bens? O seu relógio, o seu telefone, a sua vestimenta. Isso são exemplos de bens. Bens é tudo aquilo que você possui. Quando nós falamos em você, e se tratando de contabilidade direcionada às pessoas jurídicas, às empresas, são os bens que a empresa possui e que estão em poder dela. São as suas máquinas, seus equipamentos, seus edifícios, seus veículos. Então, o bem é algo que é seu, que é da empresa e que está em seu poder, está em poder da empresa. O outro elemento que compõe o patrimônio são os direitos. Direito é aquilo que é seu, que é da empresa, mas está em poder de terceiros. É aquilo que é seu e que você vai ter que buscar com terceiros. Por exemplo, o dinheiro que você depositou abrindo uma conta corrente no banco. Aquele dinheiro, a partir do momento em que você depositou o dinheiro no banco, ele passa a ser um direito. Um direito que você tem de ir até o banco e buscar aquele dinheiro que é seu. Ok? Essa é a diferença entre bem e direito. E obrigações? O que são obrigações? Obrigações são aqueles elementos em que nós precisamos pagar, que nós precisamos honrar. Quando eu digo nós, somos nós, pessoas físicas, ou nós, pessoas jurídicas, as empresas. Uma obrigação, ela é gerada em relação de uma transação comercial. Por exemplo, a empresa necessitou de matéria-prima para produzir os seus produtos. Ela vai adquirir essa matéria-prima de uma outra empresa, de um fornecedor. E existem duas condições em que a empresa consegue adquirir aquilo que ela necessita. Pagando isso à vista, então ela recebe a matéria-prima, por exemplo, e no ato do recebimento ela já paga por isso que ela está recebendo. E ela pode comprar isso a prazo. Um fornecedor, uma empresa, fornece a matéria-prima para a sua empresa e lhe dá um prazo de 30, 60 dias para pagar por essa entrega que você recebeu. Então, a obrigação ela é algo que exige o cumprimento ou o pagamento em determinado momento futuro. Então, o patrimônio ele é composto de bens, direitos e obrigações. E o patrimônio possui uma classificação. Como é que nós identificamos o patrimônio qualitativamente? O que compõe o patrimônio de uma empresa? Os edifícios, os veículos, as máquinas, o dinheiro que ela tem em seu poder, o dinheiro que ela tem depositado no banco, os direitos que ela tem a receber dos seus clientes. Essa é uma identificação qualitativa do patrimônio. E o patrimônio tem uma identificação, uma condição de entendimento quantitativa. Então nós não falamos em um edifício que a empresa possui, é a identificação qualitativa do patrimônio. E esse edifício ele vale R$1 milhão. Essa é a identificação quantitativa desse patrimônio. A empresa possui um veículo e o valor desse veículo é de R$50 mil. Essa é a identificação qualitativa, o veículo, e a identificação quantitativa, 50 mil, que é o valor que esse veículo, que esse bem possui. O patrimônio
somatória de bens, direitos e obrigações. O patrimônio, identificado de maneira qualitativa e quantitativa. Um edifício, qualitativamente identificando o patrimônio, valendo R$1 milhão, quantitativamente sendo expressado. Patrimônio, objeto de estudo da contabilidade. O patrimônio é composto pela somatória de bens, direitos e obrigações. Bens é tudo aquilo que a empresa possui, está em seu poder. Direito é aquilo que a empresa possui, mas tem que buscar com terceiros. Obrigações é aquilo que precisa ser honrado em data futura. E aí, nós temos uma identificação gráfica para esse patrimônio. Então, representa-se de uma maneira em que você confronta os fatores positivos do patrimônio e os fatores negativos ou desfavoráveis do patrimônio. Representado do lado esquerdo, os fatores positivos favoráveis, que são a somatória dos bens e direitos. E do lado direito, representando os fatores desfavoráveis, negativos do patrimônio, que são as obrigações. Bens e direitos confrontado com as obrigações. Essa confrontação de bens e direitos com as obrigações foge da conceituação inicial de patrimônio, que seria somatória de bens, direitos e obrigações. Mas nessa somatória de bens, direitos e obrigações, nós temos elementos que são favoráveis, bens e direitos, e temos os elementos que são desfavoráveis, as obrigações. Aí dentro dessa equação de confrontação de bens, direitos com as obrigações, nós temos e criamos um outro elemento, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto pela confrontação dos elementos favoráveis, positivos do patrimônio, os bens e direitos, com os elementos desfavoráveis, negativos do patrimônio, que são as obrigações. Bens e direitos favoráveis confrontados com as obrigações desfavoráveis geram um outro elemento chamado patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido é, vamos assim dizer, o capital da empresa. É aquilo que sobra quando se confronta os bens e direitos favoráveis com as obrigações que precisam ser honradas. É aquilo que nós conhecemos como capital próprio das empresas. E aí nós temos uma equação e uma identificação para esse patrimônio. Aquilo que nós demonstramos graficamente do lado esquerdo do elemento gráfico, nós entendemos como bens e direitos elementos favoráveis, e nós classificamos esses elementos favoráveis como o ativo desse patrimônio. Do lado direito, confrontado com esses elementos favoráveis, bens e direitos, nós temos as obrigações, os elementos desfavoráveis. Na equação em que eu confronto bens e direitos do ativo menos as obrigações do passivo, eu tenho o resultado da equação, que é o patrimônio líquido. E aí nós temos, dentro desse passivo mais patrimônio líquido, os elementos desfavoráveis que são confrontados com os bens e direitos, nós temos dois tipos de obrigações. As obrigações exigíveis, que são as obrigações com terceiros, e as obrigações não exigíveis, que compõem o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, o capital dos investidores, o capital dos sócios. Então, nós abordamos de uma maneira bem genérica a composição do patrimônio, que é o objeto de estudo da contabilidade, e que esse patrimônio ele é composto por bens, direitos e obrigações, somatória de bens, direitos e obrigações. Mas nós sabemos que esses bens, direitos e obrigações, eles são compostos por elementos favoráveis, bens e direitos, e os elementos desfavoráveis, as obrigações. As obrigações com terceiros e as obrigações com os sócios, com os investidores. A equação básica contábil, ela confronta bens e direitos, o ativo, com a somatória das obrigações. Exigíveis, o passivo, e não exigíveis, o patrimônio líquido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o patrimônio. Espero que tenham gostado. E frequentem nossas redes sociais e até a próxima.